Agora as perguntas, Rui. O Pão com Ovo mandou um superchat perguntando o seguinte: burguesia parece ter se decidido por Lula no último momento. Seria o medo de fortalecer o trumpismo reelegendo o Bozo ou é o medo da revolta popular? Bom, primeiro a gente tem que ter clareza de que essa adesão de última hora de um monte de gente aí é tudo falso. Né? Não vamos cair nesse golpe, não. Me falaram que hoje a Fátima Bernardes declarou apoio ao Lula. É porque o pessoal acredita que ele está eleito, logicamente. Né? Não é que o Lula está arrumando cargo para Fátima Bernardes no futuro governo, nem nada. O pessoal é assim. Eles não querem dar a impressão de derrota. Mas a eleição do Lula é uma derrota dos grandes capitalistas, da Globo e tudo mais. Né? Eles podem não ter se oposto, mas não é o que eles queriam. Isso daí é absolutamente claro. Né? Eles trabalharam o tempo todo pela terceira via. Se não deu, não deu, eles vão para outra história. O que vai fazer? Mas não vamos nos confundir agora com essas manobras da burguesia. Se a pessoa queria apoiar o Lula, apoiasse o Lula 4 meses atrás, pelo menos. Né? Apoiar o Lula na véspera da eleição é só para a pessoa chegar depois e falar: não, olha, eu apoiei o Lula e tal. Então não é assim, né? Que o pessoal está efetivamente apoiando o Lula. Eles estão acompanhando uma situação. Né? Se o Lula não tivesse a votação que ele tem, a votação dele é muito grande. A gente sempre falou isso daí. Ninguém ia apoiar ele. Estão apoiando porque o pessoal está se adaptando a uma situação. O que a gente pode dizer é o seguinte: como eles não opuseram uma resistência muito dura à eleição do Lula, né, dá a entender que eles não queriam a eleição do Bolsonaro, em última instância. Entre os dois, eles prefeririam o Lula do que o Bolsonaro. Então, aí o problema não é o Lula, aí o problema é o Bolsonaro. Qual é o medo que eles têm do Bolsonaro, exatamente? Porque não faz muito sentido isso. O Bolsonaro não levou adiante uma política que o grande capital pudesse dizer que é uma política nociva. Não tem nada disso, é uma outra coisa que nós não estamos vendo. Democracia, então, não vamos nem discutir isso, porque seria de uma ingenuidade total. Então, nós vamos ter que esperar para ver qual é o problema que eles têm com o Bolsonaro. Mas vamos entender, é uma opção entre Lula e Bolsonaro, não é a opção deles. Né? É um voto, como é que se diz? Na melhor das hipóteses, e em muitos casos nem isso, seria um voto no menos pior para eles, para o grande capital. Mas não tem nada a ver com as qualidades do Lula, teria a ver com problemas com o Bolsonaro. Né? Pode ser, a gente pode formular várias hipóteses, mas são hipóteses. Por exemplo, Bolsonaro é muito chegado ao Trump, a burguesia mundial está muito preocupada com o crescimento do trumpismo? Pode ser. Decidiram botar um freio no Brasil a essa tendência? Mas não, é difícil de dizer com certeza o que aconteceu. Né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não se confundir. Né? O Lula não é o candidato da Globo. A Globo adotou uma posição, digamos assim, moderada com o Lula, porque ela considera que o Lula é muito ruim, mas não é tão ruim quanto o Bolsonaro. Por quê? Essa é a pergunta. Tem nada a ver com a democracia. Aqui uma coisa que a gente deve dizer é o seguinte. O companheiro José Morelli falou: essa vitória do Lula também será do PCO. Não, a vitória do Lula é, antes de qualquer coisa, uma vitória do PCO mesmo. Não vamos acreditar nesses farsantes. Vamos acreditar que quem está apoiando o Lula é o Geraldo Alckmin e o cidadão aí do Senado, aí, 2 caras do PSDB. Lógico que não. Ou então é o PSOL. Esse pessoal tudo pegou carona na candidatura do Lula. Eles nunca apoiaram o Lula.